Olá, primeiro ano, vamos lá. Eu vou começar falando, a gente está falando de clima, né? A gente já falou sobre clima, tempo, climas do Brasil, né? Os subtipos climáticos e tal. Por conta do clima, por conta da temperatura, da insolação, a gente tem a formação dos grandes biomas do planeta. Professor, o que é bioma? Bioma é uma área com característica fitogeográfica e zoogeográfica própria. Como assim, professor? É assim, ó, existe uma ciência ligada à geografia chamada biogeografia. Ela estuda a distribuição espacial dos seres vivos, das plantas e dos animais. Certo? Então nós temos 10 grandes biomas no planeta. Eu vou mandar para vocês um material adicional, certo? Com os 10 biomas do planeta. Tá bom? Então, vamos por partes. Eu vou falar hoje de 4 biomas. Vou falar da tundra, do bioma de montanhas, certo? Dos desertos, certo? E das pradarias. São biomas mais ou menos de pequeno porte. Certo? Então, tundra, deserto, montanhas e pradarias. Tá certo? Vamos lá, começar com a tundra. Tundra é um bioma extremamente frágil, que só existe um polo norte, certo? Portanto, ele é de clima glacial ártico, tá bom? Então você encontra ali naquela região do Canadá, do Alasca, da Groenlândia, do norte da Europa, na região da Escandinávia, do norte da Rússia, certo? Então, é um bioma assim, ele passa cerca de 7 a 8 meses, ou 8 a 9 meses, coberto de neve. Então o solo dele é altamente fértil. Quando a neve derrete em algumas áreas das regiões polares, que não é em toda que ela derrete, mas enquanto em algumas partes elas derretem, surge um bioma chamado tundra. Certo? Então uma vegetação rasteiras, de musgos e líquens, certo? Onde você tem alguns animais que eles hibernam na parte mais rigorosa daquela parte da região glacial durante o inverno glacial, certo? E aparecem em alguns momentos do ano. Então, é o bioma mais jovem porque foi o último a ser formado e como eu disse, é um bioma de pequeno porte e tem uma vegetação rasteira. Então, vamos para a música da tundra. E é a tundra, bioma mais jovem, próximo ao oceano glacial ártico. E é lá do Alasca, do Canadá, da Groenlândia, norte da Rússia e da Escandinávia, de plantas rasteiras. Entenderam porque ela é o mais jovem? Porque foi o último a ser formado. Ok? Ok, então vamos para o próximo. Então, desertos. Desertos. Chove pouco, de forma irregular. As amplitudes térmicas são altas. Já expliquei o que é amplitude. A diferença entre a máxima e a mínima. Né? Então o deserto pode fazer 45 graus meio-dia e pode fazer menos 2 graus à noite, só não neva, só não cria gelo, né? Porque não tem água. Então tem os desertos gelados, que são aqueles que tem a ausência de vegetação, mas tem água em estado sólido. Tem os desertos de areias, que são os mais tradicionais, não é isso? Então os desertos chove pouco, de forma irregular, as amplitudes são térmicas, é pouca umidade do ar, não tem água em suspensão, ou seja, no ar, né, na atmosfera, certo? Os solos são pobres, mas você encontra algumas ilhas de vegetação nesses ambientes chamadas de oásis. Oásis. Escreveram uma vez na prova, eu sempre digo isso, o Assis, mas não é o Assis, é oásis, tudo junto, certo? Oásis, sem 2 S, com acento no A, oásis. Ok? 1/5 do planeta hoje é deserto, eu destacaria, claro, certo? Os maiores desertos, como o deserto do Saara,
deserto do Kalahari, deserto de Gobi, o deserto... Onde é o Kalahari? Na África, ali na parte mais ao sul. E o deserto do Saara na parte mais ao norte. Tanto que a gente divide a África em África do Norte e África subsaariana. Não é isso? Ou África branca ou África negra, também tem a ver com isso. E eu tenho o deserto do Atacama, que é o deserto lá em cima da Cordilheira dos Andes, mas como não tem vegetação, é deserto. Tá? E, claro, o homem já criou tecnologia para produzir em áreas até desérticas, certo? Mas, e a gente sabe que, por exemplo, tem uma região lá da África, onde eles estão fazendo um projeto para evitar o avanço da desertificação do Saara. O Saara está avançando. Aí, para evitar isso, eles estão criando uma grande muralha verde, certo? Que tanto eles utilizam para produzir alimentos, como para evitar a expansão do deserto do Saara. Tá certo? Vamos aos desertos. Poucas e irregulares chuvas, baixa taxa de umidade, alta amplitude térmica, solos pobres, ilhas e vegetação, sendo um quinto da terra, são os desertos. Pronto, agora vamos às pradarias. Pradarias são típicas de clima temperado. Elas são chamadas em alguns lugares de praire, em outros lugares elas são chamadas de pampas. Aqui na América do Sul a gente chama de pampas, pampas gaúchos, uruguaios e tal. Certo? Então ela tem uma vegetação rasteira, também é um bioma de pequeno porte. Tá? E você vai encontrar um solo altamente fértil nesse tipo de bioma, chamado de Chernozem, que ele é um solo curioso, ele é compactado, durante o inverno, o gelo enfia a matéria orgânica de volta no solo, então ele continua fértil. Claro, o homem, pela sua má utilização, também está deixando algumas áreas inférteis. Aí a matéria fica concentrada. Quando vem a primavera, está lá o solo prontinho, né, para o plantio. Certo? Então, algumas regiões do Brasil, aliás, uma região do Brasil, você vai encontrar esse solo Chernozem, que é a região sul, formada, né, ali principalmente no Rio Grande do Sul, mas a região sul a gente sabe que é formada pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são as regiões de clima temperados do Brasil. Tá bom? Então vamos lá, pradarias. Falarei de pradaria, de vegetação herbácea, da América do Norte, chama-se Pampas no Sul, na América do Sul. Vou mandar uns videozinhos vídeos curtos, né, sobre os biomas, certo? Entre as músicas. Então vamos cantar todas as 4 músicas de hoje, certinho? E eu vou fazer a agenda para vocês, tá certo? Ok? Então bora, começar com a tundra. E é a tundra, bioma mais jovem, próximo ao oceano glacial ártico. E é lá do Alasca, do Canadá, da Groenlândia, norte da Rússia e da Escandinávia, de plantas rasteiras, né? Então vamos lá. Lembrando que na tundra você encontra também uma camada fixa de gelo chamada de permafrost. Quando acaba a camada fixa de gelo embaixo do solo da tundra, você tem um desaparecimento da tundra. E geralmente quando é para o sul você encontra a região da floresta boreal, ok? Vamos lá. Altitude, plantas orófilas. Falando de montanha, lá no topo não tem vegetação.
vegetação. Abaixo de 3.000 metros só tem vegetação rasteira. Dos campos alpinos tem mais 200 espécies, e é lá dos Andes, montanhas rochosas, dos Alpes e Ouros. Vamos lá. Então, alta amplitude térmica, baixa umidade do ar, solos pobres, poucas e irregulares chuvas. Quer dizer o quê? Pode chover hoje, amanhã, depois da manhã, e passar um ano sem chover, passar mais 6 meses, quer dizer, não existe uma regularidade de chuva. Tem alguns desertos que são considerados que chove muito pouco, passa mais de ano sem chover. Poucas e irregulares chuvas, baixa taxa de umidade, alta amplitude térmica, solos pobres, ilhas de vegetação, sendo 1/5 da terra são os desertos. Lembrando que o homem já conseguiu produzir alimentos em algumas regiões desérticas. Ele fez a correção do solo, projeto de irrigação, acompanhamento técnico, né, do botânico, da pedologia, certo? Conseguiu produzir. Agora, pampas, pradarias. Falarei de pradaria, de vegetação herbácea da América do Norte, chama-se Pampas do Sul, da América do Sul. Vou fazer a agenda pra vocês. Tchau, tchau.